Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso de Matemática 1. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, que trata sobre conjuntos infinitos. Nós vamos demonstrar o corolário que faltou no vídeo anterior. Bem, na última exposição a gente demonstrou que se você tem um conjunto X infinito, então existe uma aplicação injetora nesse conjunto X infinito, cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Foi isso que a gente demonstrou no último vídeo, ou seja, é possível eu estabelecer uma relação injetiva, uma função, pego o natural 1, associo a imagem dele no conjunto X, que eu chamar de f de 1. Depois, pego 2, associo a um número ou um elemento do conjunto f de 2. E assim sucessivamente. Isso de forma injetiva, essa função f é injetiva. Agora, a gente vai aproveitar aquela ideia que nós utilizamos para demonstrar que o conjunto dos números naturais ele é um conjunto infinito. Não sei se na última exposição a gente provou que o conjunto dos números naturais era infinito, porque a gente conseguiu exibir uma bijeção dos naturais nele menos um elemento, ou seja, numa parte própria dele, que era a função que pegava o número n e levava em n mais 1. Essa aplicação aqui é uma bijeção, e por essa uma bijeção do conjunto numa parte própria dele, então o conjunto naturais não era finito. Nós temos uma ideia muito parecida com essa. Na realidade, essa ideia também é conhecida como Hotel de Hilbert. Provavelmente isso deve ser estudado em filosofia da matemática. Se não estudaram, pesquisa na internet sobre o Hotel de Hilbert, que é algo bem interessante, que é exatamente essa ideia aqui, para conjuntos infinitos. Então nós vamos fazer a mesma coisa. A gente sabe que eu associei um f de 1, 2 f de 2, e assim o 3 ao f de 3. Então, dentro do conjunto x, tem um conjunto, né, que é a imagem da função, que tem essas características que os naturais têm. Então, eu vou dividir aqui o conjunto x em duas partes. A primeira parte, que é a imagem, é o f de n, e os elementos que não estão na imagem. E eu quero definir sobre o conjunto x uma função que seja bijetora, mas que seja numa parte própria de x. Então vamos fazer a mesma ideia. Naquela demonstração a gente pegou o 1 e levou no 2, o 2 levou no 3. Então para construir essa nova função, nós vamos fazer uma ideia muito parecida. Vamos pegar o f de 1, que é um elemento de x, e levar em f de 2. Pega o f de 2, associa o elemento f de 3. E assim sucessivamente. Pega um elemento aqui, f de n, e associa a ele o elemento de f de n mais 1. Essa função, do jeito que a gente está construindo, ela vai ser injetora. Bem, mas e os elementos que estão fora da imagem da função por f, né? Por exemplo, o elemento x aqui, eu vou levar em quem? Vou levar no próprio x, não vou mudar esse elemento. Então, essa função vai ter essa característica que vai pegar elementos distintos da imagem aqui da função f, né? E levar nos elementos sucessores, por essa ordem. E os elementos que não estão dentro da imagem, leva no próprio x. Bem, aí você vai observar, professor, está faltando uma coisa aí. Para essa função ser bijetora, teria que alguém vir no f de 1, porque o f de 1, ninguém está vindo no f de 1. Então essa função aqui, definida dessa maneira, não é sobrejetora, porque tem o f de 1 nesse conjunto, e ninguém está vindo nele. Então eu vou retirar do x esse elemento f de 1. Então agora essa função vai passar a ser sobrejetora, né, por construção, dado um elemento aqui, f de n mais 1, quem vem nele? O f de n. Dado um elemento x aqui que não é desse tipo, f de alguém, quem vem nele? O próprio x. Então ela é sobrejetora. E por que ela é injetora? Porque a própria função f é injetora, né? Se f de 2 for igual a f de 3, 2 tem que ser igual a 3. Eu vou esclarecer mais para frente isso. Então, nós vamos ter uma função aqui que eu vou chamar de φ, que vai de x em x menos um elemento, que eu vou chamar esse conjunto de y. E essa função a gente vai verificar agora, que é uma função bijetora de um conjunto infinito em uma parte própria dele. Eu teria um elemento que não ocorreria quando x é um conjunto finito, isso não pode ocorrer. Então vamos escrever
essa demonstração desse corolário. Vamos lá. Então, como x é infinito, então, pelo teorema anterior, existe uma aplicação f que vai de n em x injetiva. Então, agora, sabendo que existe essa função dos naturais x que é injetiva, eu posso escrever um certo subconjunto aqui de x como sendo a imagem desses elementos, pela função f, ou seja, os elementos de n. Então, nós vamos escrever assim. F de n, vou escrever um pouco diferente do livro, tá? Está dentro do conjunto x e f de n é igual a f de 1, f de 2, que é a imagem dos números naturais. F de n, e aqui não acaba. Esse é o conjunto, a imagem pela função. Aí o que, é que a gente vai fazer? Nós vamos definir essa função que modifica apenas os elementos dentro da imagem aqui do f de n. E os outros elementos do conjunto x que estão, porventura, fora desse, nós vamos deixar inalterado pela função. A função não vai mover esse lugar, ou seja, vai levar um elemento x, esse próprio x. Então vamos definir. Defina a aplicação φ do conjunto x no conjunto x. De que forma? Se o elemento x não pertence a f de n, ou seja, não são elementos desse tipo, a função φ avaliada em x tem que ser o próprio x. Agora, se por algum acaso, se x é um desses elementos aqui, digamos um f de n mais 1, vou colocar desse jeito, nós vamos definir φ aplicada a esse elemento, ó, x, que é f de n mais 1, como sendo... Era melhor ter colocado apenas para dar n mais 1. Vou colocar apenas n aqui, tá? Só por uma questão de ficar mais bonitinho. Vamos pegar esse x, que é o φ de algum n, e levar em f de n mais 1. Essa função, do jeito que está definida aqui, ela não é sobrejetora. Por quê? Porque o menor valor aqui para n é 1. E quando aqui for 1, aqui vai ficar f de 2. Ou seja, o elemento f de 1 pertence ao conjunto x, mas não tem ninguém vindo nele. Então eu vou retirar desse conjunto x esse elemento, o f de 1. Então essa aplicação φ do conjunto x em uma parte própria dele, definida dessa maneira, ela é uma aplicação bijetora. Por que ela é bijetora? Vamos imaginar inicialmente que você tem dois elementos fora do f de n. Se eu tiver assim x e y, nenhum dos dois pertence a essa parte de x, que é a imagem pela função f. Então, quem é φ de x e φ de y? Se φ de x for igual a φ de y, como os dois estão fora do conjunto da imagem, como a gente define a função neles? Quando o elemento não está lá dentro, φ desse elemento é o próprio elemento. Então, φ de x igual a φ de y implica, nesse caso, φ de x é igual a x, φ de y igual a y. Então, nessa parte quanto x, vale a injetividade. E se você tiver os dois dentro, se você tiver x e y pertencente a f de n, são dois elementos dentro desse conjunto, o que vai ocorrer? Se os dois elementos são desse tipo, isso quer dizer que o x vai ser um certo f de n e o y vai ser um certo f de m, porque todo elemento aqui dentro é dessa forma. Então, quando eu calcular φ em x e dizer que é igual a φ e y, para verificar essa função injetora, quem é φ aplicado a x? Como x é f de n, então vai ficar φ aplicado a f de n, que é f de n mais 1. Igual... Quem é φ aplicado a y? Como y é f de m, então φ aplicado a f de m é f de m mais 1. Mas a função f não era injetora? Se a função é injetora, isso implica dizer
que os argumentos aqui têm que ser iguais, que a função f não existe origem injetora. Então isso quer dizer que n mais 1 é igual a m mais 1. A gente pode cancelar aqui, portanto, n é igual a m, e como n é igual a m, f aplicado a m é igual a f aplicado a m, que era o que a gente queria chegar, né? Que esse aqui é o x e esse aqui é o y. Ou seja, x é igual a y e a função ela é injetora. O caso que está faltando analisar é quando você tem um elemento que está dentro desse conjunto, o f de n, e um outro que não está. Aí nesse caso a função também vai ser injetora, porque o φ de um elemento desse tipo ainda é desse tipo, e um que está fora não é desse tipo. Então são obviamente diferentes. Então essa aplicação ela é injetora. E é claro também que ela é sobrejetora pela própria construção que nós fizemos. Né? Dado um elemento qualquer do conjunto X, se ele não é de f de n, aí, como é que eu vou mostrar que ela é sobrejetora? Vamos lá. Dado um elemento X pertencente ao contradomínio X menos f de 1. Como é que eu encontro o elemento que vem nele? Bem, você vai dividir em dois casos. Se X pertence a f de n, então esse x ele é da forma f de um número n aqui. Vou chamar n mais 1. Tá? Então, quem é o elemento que vem nele? Φ aplicado a qual número da f de n mais 1? Existe isso? Existe. É só pegar aqui o f de n, como a gente definiu. Então, se um x está dentro do conjunto, elemento dessa forma, tem alguém que vem nele. Só não iria ocorrer se aqui o n fosse 1, porque eu não podia pegar aqui... Se o n fosse 1 aqui, ó, aqui teria que dar 0, que não ocorre porque o n aqui nunca pode ser 1. E por algum acaso, se o x não pertence aos elementos desse tipo, f de n, a gente sabe que o x é igual ao φ de x. Então o próprio x vem nele mesmo. Então a aplicação ela é sobrejetora. Como ela é bijetora, então a gente tem uma coisa bem interessante, que para conjuntos infinitos, é possível você encontrar uma aplicação do conjunto em uma parte própria dele que é bijetora. Com isso, a gente encerra essa parte de conjuntos infinitos. Não esqueçam de pesquisar sobre o Hotel de Hilbert na internet, que tem tudo a ver com isso aqui. Na realidade, essa demonstração que a gente fez em alguns momentos foi usando essa ideia de pegar um elemento e associar ele ao sucessor dele. Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima exposição.